Bom dia a todos. Bom dia. Agradecendo a André e a todos vocês por nos receber tão bem nessa casa de oração e de trabalhos. Pedimos a Deus que abençoe o momento que vamos viver agora, que as lições da noite possam nos trazer, ou do dia, estamos acostumados à noite lá, que as lições do dia possam nos trazer conforto espiritual e esperança em dias melhores, porque estamos precisando muito disso. O nosso estudo está baseado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro foi ditado pelo espírito Humberto de Campos ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. O livro surgiu em 1938 e trata sobre a missão espiritual do Brasil no mundo. Ante a situação difícil, os grandes desafios que o Brasil enfrenta nesse momento, surgem dúvidas, incertezas, questões entre nós espíritas. E a maior questão é: será que o Brasil vai ocupar a sua posição de pátria do Evangelho e coração do mundo? O nosso desejo é que o livro de Humberto de Campos e ainda as explicações, as orientações dos mensageiros de luz possam nos ajudar a responder às nossas dúvidas e inquietações sobre esse tema. Quando o cientista expedicionário alemão Alexander von Humboldt visitou o vale extenso do Amazonas, ele disse que ali se encontrava o celeiro do mundo. Nos dizem os mensageiros de luz que o cientista estava certo, que o que ele falou era uma grande verdade, que, apesar de todos os problemas que envolvem as cidades brasileiras, os desmandos, a violência, a agressividade urbana, o Brasil prossegue na sua missão histórica de coração do mundo, pátria do Evangelho. Que o Brasil não está só destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas facultar ao mundo uma expressão consoladora de fé, de crença, tornando-se o maior celeiro de claridades espirituais. Que nem o pensamento que avassala, aliás, o pensamento não, o pessimismo que avassala o povo brasileiro e o cepticismo que desgoverna as mentes em relação ao futuro, impedirão que o Brasil seja o pulsante, vejam bem, o pulsante coração espiritual da humanidade, como Jesus planejou. Essas são as palavras de estímulo e consolação do benfeitor da pátria brasileira, Adolfo Bezerra de Menezes. O Brasil recebeu das mãos de Jesus, através de Ismael, o mensageiro elevado do Senhor, a missão de implantar no seu solo a cruz da libertação das consciências. Isso para que o amor, em sua plenitude, restaure no coração do povo brasileiro a esperança e a coragem para a luta de redenção. Narra Humberto de Campos que o século XVI
surge com a descoberta dos continentes americanos. Em uma de suas visitas esporádicas à Terra, o Senhor Jesus visitou esses continentes, até então desconhecido pelo homem. Jesus abençoou as matas virgens, os pássaros que eles homenageavam, os índios simples e humildes. Jesus então pergunta ao seu mensageiro Eliu onde se encontrava o recanto planetário no qual se enxergava do infinito o símbolo da redenção humana, ou seja, a cruz. O mensageiro Eliu então responde para o Senhor: mas para o sul, Senhor. Dirigiram-se para lá, onde o mestre e seus emissários puderam contemplar as maravilhas daquela terra nova que mais tarde seria o Brasil. Mãos ao alto, Jesus invocou ao Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário. E disse em seguida: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a fraternidade universal. Disse ainda o Senhor Jesus: sobre a luz misericordiosa das estrelas da cruz ficará localizado o coração do mundo. O livro nos diz que o mensageiro Eliu, a pedido de Jesus, reencarnou em Portugal. Foi ele o heróico Infante de Sagres, que ajudou Portugal a expandir sua navegação além dos mares. O caminho marítimo para as Índias foi descoberto em 1498. E 2 anos depois, Cabral, saindo em expedição para as Índias, chega às terras brasileiras. Os espíritos o guiaram às terras do hemisfério sul. Cabral e sua gente são recebidos pelos naturais da terra como irmãos bem-amados. Eles ouvem com humildade as palavras do sacerdote Henrique Soares de Coimbra e colocam à disposição dos visitantes as suas casas rústicas. Celebram na praia o primeiro banquete espiritual naquela terra nova para eles. Nos céus, dizem os espíritos, surgem clarões estranhos de uma bênção divina. E sob a proteção de Jesus, a minúscula Portugal consegue por 3 séculos conservar contra os ingleses, franceses e espanhóis a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Jesus então entrega a um dos seus mais elevados mensageiros, já falamos dele, Ismael, a missão de ser o zelador dos patrimônios da terra do cruzeiro. E ali surgiram primeiramente os índios, eles que eram simples de coração. Em segundo, os sedentos de justiça, os degredados, os exilados de Portugal. E mais tarde viriam os escravos, com sua expressão de humildade e de aflição, para a formação de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. São as marcas da miscigenação de raças totalmente diferentes que trouxeram um tempero especial para o brasileiro. Ismael então convoca missionários como José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, entre outros, para aquela terra nova.
Esses homens abnegados constituiriam um novo sal da terra. Já os colonizadores, esses se tornaram verdugos para os índios, depravavam os seus costumes. Jesus então altera os acontecimentos. Os filhos da África vieram à Terra Nova. Chegaram aqui humildes e abatidos. Jesus então lhe sustentou os corações. De suas almas humildes e resignadas, surgiram lições comovedoras dos mais belos sentimentos de fraternidade, ternura e perdão. A raça negra e aborígene, a Índia, sofriam toda sorte de humilhação, vexames. Humberto de Campos então relata que Ismael roga ao Senhor ajuda, explicando os infortúnios daqueles seres. O Senhor então responde que a dor é a eterna lapidária dos espíritos e que o Pai jamais nos concede um fardo que não possamos carregar. Ismael então convoca mais espíritos na erraticidade para reencarnar na Terra Nova. Esses seres fizeram brotar a alvorada de trabalho. Foram eles médicos, estadistas, artistas, poetas e escritores. Com a morte da liberdade, esses seres escreveram os mais belos poemas sobre os martírios nas terras americanas. O espírito Castro Alves, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, escreveu lindas páginas sobre a terra do Cruzeiro. Nós vamos citar apenas alguns trechos do poema Brasil. Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje: o que é? Brada gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Dos sonhos de Tiradentes que se alteiam cada vez mais, fizestes apóstolos, estadistas, gênios generais. Desde o dia em que nascestes, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que o mundo te espera, com as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, sob o Espírito de Jesus. Luta, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando: Senhor, e agora? O Cristo aponta Brasil. Voltemos à história da pátria do Evangelho, depois dessas linhas tão emotivas do conhecido poeta dos escravos, Castro Alves. Começa então o período das entradas nos sertões brasileiros, cujo único objetivo era escravizar os índios indefesos. Nas lutas que se desdobravam, venciam as criminosas astúcias dos colonos. O padre Anchieta e outros missionários defendiam os indígenas. O general holandês Maurício de Nassau se estabelece em Pernambuco, trazendo inúmeros benefícios à cidade de Recife, que desponta como uma das mais belas cidades da América do Sul. Olinda, cidade vizinha a Recife,
hoje patrimônio histórico-cultural da humanidade, é reedificada e se enche de esplendor sob a supervisão de Maurício de Nassau. Ele recebe o respeito e admiração dos brasileiros e portugueses de Pernambuco. Nassau libera muitos escravos, abrigando-os em sua bandeira de tolerância. Terminando o seu trabalho, ele volta à pátria holandesa. Nassau foi mais um missionário na terra do cruzeiro. Mais projetos no Brasil sob a orientação de Ismael, o mensageiro elevado do Senhor. As bandeiras rasgam as florestas brasileiras, descobrindo fontes de riqueza nos latifúndios brasileiros. Desbravadores da selva como Bartolomeu Bueno, Fernão Dias se destacam. Onde entravam as bandeiras, cidades novas surgiam e a pecuária e a agricultura eram fomentadas. A cruz do Cristo seguia sempre à frente dos expedicionários. Por volta de 1790, surgem as ideias libertadoras em Minas, São Paulo e Pernambuco. Os intelectuais mineiros idealizavam a República e, na hora da ação, delatores entregam eles ao governo. Os conspiradores foram presos, entre eles Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Foi ele condenado a morrer na forca, conservando-se o seu cadáver insepulto e esquartejado, para que servisse de lição à população. Os outros conspiradores foram condenados ao degredo. Relata o livro que, nesse momento, as falanges de Ismael cercam a alma do forte e leal Tiradentes, e este entrega o espírito em 21 de abril de 1792. Ele passou a ser o símbolo de heroísmo para a posteridade e seu espírito inspirador de todos os brasileiros. Ismael diz a seus mensageiros que um novo período surgiria na terra do Evangelho. Em 1808, D. João VI vem para o Brasil e sente-se tocado por simpatia pela pátria do Evangelho. Inspirado pelo alto, ele declara as indústrias nacionais livres. Grandes instituições foram fundadas no Rio de Janeiro, como a Escola de Medicina, o Real Teatro São João, o Banco do Brasil, a Escola de Belas Artes, entre outras. O filho de D. João, Pedro, casa-se com Dona Leopoldina da Áustria e os dois vêm para o Brasil. D. Pedro era extravagante, gastador, vaidoso. Movimentos em defesa da liberdade da pátria brasileira explodem naquele momento. O livro narra a luta pela independência. Ismael e seus aliados pedem ajuda de Jesus para lançar por toda parte a paz, cuidando assim dos alicerces da emancipação do Brasil. Pressionado por Portugal, D. João volta à terra lusitana e deixa o filho no Brasil, D. Pedro, conhecido como D. Pedro I. D. Pedro, na realidade, não era o tipo ideal para a realização dos projetos espirituais, mas ele era a autoridade que existia na época. Ismael, então, procura cercear o coração de D. Pedro de claridades fraternas, povoando a mente dele com sonhos de amor e de liberdade. O príncipe, no início, hesitou em separar o país, mas, inspirado por Ismael, decide ficar no Brasil
apesar de ter sido chamado a voltar a Portugal. Ele diz que fica no Brasil para o bem da coletividade e felicidade geral da nação. A emancipação da pátria do Evangelho consolidou-se. O livro de Humberto de Campos narra que o espírito Tiradentes acompanhou D. Pedro no seu regresso ao Rio de Janeiro e nas terras generosas de São Paulo. Ele deu o grito supremo de liberdade. Nas margens do Ipiranga, sem suspeitar que estava sendo doce instrumento da espiritualidade, D. Pedro deixou escapar o grito de independência ou morte. E isso aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Jesus, então, convida Longinos e entrega a ele a tarefa de comandar o Brasil como imperador. Tarefa essa que exigia devotamento e renúncia, até que o país atingisse a sua maioridade como nação. O Senhor pede a Longinos que amparasse os fracos, os desvalidos, corrigisse as leis despóticas da época e inaugurasse uma nova era na terra do Cruzeiro, conservando sempre a esperança na misericórdia do Senhor. Nasce então, de Dona Leopoldina, a virtuosa, aquele que seria o grande imperador do Brasil. Longinos reencarna como D. Pedro II. E nas impressões dos seus próprios adversários, foi ele o maior de todos os republicanos da sua pátria. Um dos traços característicos do povo brasileiro é o seu amor à liberdade. Em Pernambuco se plantaram as primeiras grandes balizas do sentimento de liberdade e democracia, pela influência de Maurício de Nassau. Todas as grandes ideias encontravam em Recife o clima apropriado ao seu desenvolvimento. E o mundo invisível, sempre atuando, inspirando, orientando. Os mensageiros de Jesus difundiram o mais largo conceito de fraternidade no Brasil. D. Pedro, então, abdicou em favor do seu filho, que contava na época apenas 5 anos de idade e que ficou sob a tutela de Bonifácio de Andrada. O século XIX surgiu com as agitações da Revolução Francesa. E no seu transcurso, cumpre-se a promessa de Jesus de trazer ao mundo o Consolador prometido. Gênios inspiradores derramaram as claridades divinas na humanidade. Foi assim que Allan Kardec, discípulo do Senhor, veio à Terra para codificar a doutrina espírita. Na mesma época, vieram outros missionários do espiritismo, como Leon Denis, Gabriel Delany, Flammarion, entre muitos outros. A luz suave do espiritismo resplandecia. Ismael traz mais inspirações para a pátria do Evangelho. As primeiras experiências começaram no Brasil com as curas. O próprio Bonifácio de Andrada se interessava por isso. Sementes benditas da nova doutrina frutificariam no solo do Brasil. No dia 29 de agosto de 1831, nasce no Ceará Adolfo Bezerra de Menezes. O grande discípulo de Ismael vinha cumprir a sua missão no Brasil. Missão esta bastante elevada. No Rio surgem os estudos espíritas. As primeiras publicações espíritas também surgem lá e sabe-se que Allan Kardec
tomou conhecimento dessas publicações. E a doutrina seguia sua marcha vitoriosa na Europa e na América. Os missionários espíritas lutaram bravamente contra a opinião hostil da época, contra o anátema, o insulto, o ridículo, levantando bem a bandeira de Ismael. Surgiu a Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo, Caridade, sob a direção de Bittencourt Sampaio. Em seguida, a Sociedade Espírita Fraternidade, a revista O Reformador, tudo isso com o apoio do mundo invisível. Um pouco mais tarde foi criada a Federação Espírita Brasileira, com sede no Rio de Janeiro. Bezerra de Menezes conseguiu harmonizar e serenar os conflitos da época. Assim, as luzes do Consolador foram acesas na pátria do Evangelho. Ismael trabalhava os elementos necessários à abolição da escravatura. E sob a influência do mundo invisível, a princesa Isabel, alma doce, emotiva, filha do imperador D. Pedro II, alforriou os escravos do Brasil. E isso aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Narra o livro que depois da abolição, Ismael reúne-se com o Senhor para tratar sobre a nova transição política do país, que agora atingia a sua maioridade coletiva. As claridades do Espiritismo expandiam-se por toda parte. Novos emissários do alto reencarnam no Brasil, trazendo lições de humildade, paciência e amor. A proclamação da República deveria acontecer sem derramamento de sangue. E assim foi. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou no Rio de Janeiro a República dos Estados Unidos do Brasil. O imperador recebe a notícia com amarga surpresa. Todos os republicanos eram amigos íntimos do imperador. Isso porque todos eles deviam a ele o patrimônio da cultura e da liberdade. O imperador, então, prepara a sua retirada do Brasil com a família e faz isso com lágrimas nos olhos. O Tesouro Nacional oferece a ele elevadas somas de dinheiro e ele rejeita e leva consigo somente um travesseiro revestido com as terras do Brasil. E ele diz que aquilo era para que o amor à pátria do cruzeiro lhe santificasse a morte. Sua figura jamais foi esquecida no altar das lembranças da pátria do Evangelho. Ismael, então, concentra agora seu esforço na consolidação do Espiritismo. Sob sua influência, a luz divina da claridade, da caridade e da crença se espalha. Bezerra de Menezes, sempre colaborando com o alto, começa uma série de trabalhos na coluna do jornal O País, oferecendo as sementes do cristianismo. Suas palavras inundavam o coração dos seus leitores de fé, de esperança. Mas a República, com suas ideologias novas, filhas do positivismo, do materialismo, cria embaraços ao desenvolvimento da doutrina. A Federação Espírita, com serenidade, dirige uma carta aberta ao Ministério da Justiça. Com todas essas dificuldades, o Senhor conclama a Ismael que concentrasse todos os seus esforços para que o Espiritismo se tornasse o cristianismo redivivo na pátria do Cruzeiro.
As ordens do Cristo foram cumpridas. E em 1895, Bezerra de Menezes assume a posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil. Ele coordena os elementos para a evangelização e assistência aos necessitados, mantendo a bandeira Deus, Cristo, caridade. O Espiritismo, assim, derramou os frutos sazonados e doces no coração da coletividade brasileira. Jesus fez reviver no país abençoado os seus ensinamentos. Abnegados médiuns curadores se espalharam como instrumentos da verdade. Enquanto na Europa a ideia espírita era objeto de observações e pesquisa, no Brasil ela entrava como cristianismo revivido. Até as instituições científicas brasileiras da época são absolvidas ao programa cristão, sob a orientação do invisível. É por isso que hoje grupos espíritas sinceros têm suas águas fluidificadas, utilizam a terapêutica do magnetismo espiritual, os passes, a cura das obsessões. Tudo isso gratuito, dando de graça o que recebeu como esmola do céu. Mas, como a terra não é nenhum paraíso, e os homens ainda não são anjos, as entidades perturbadoras procuram fomentar a discórdia, a vaidade e a ambição, diminuindo grupos que deviam se manter coesos. Nós espíritas sabemos, todos sabemos, que os empecilhos um dia serão removidos do caminho ascensional do progresso. Ninguém e nada pode conter o progresso. Ele segue. Mas, apesar de todos os desmandos que estão acontecendo no nosso Brasil, a sua fase de renovação não está distante, apesar dos pesares. É o que nos falam os mensageiros de luz. Novos inspirados estão chegando à pátria do Evangelho. Novos inspirados estão reencarnando na pátria do Cruzeiro. Nos revelam os amigos espirituais que a obra de Ismael tem sua função relevante na pátria do Evangelho. É importante dizermos que todo o país tem seu orientador espiritual, assim como todo estado, como toda cidade, como todo bairro. Os maiores eventos políticos do Brasil têm sido acompanhados pelos mensageiros do bem. O Brasil continua recebendo a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. O objetivo maior continua sendo a necessidade da educação pessoal e coletiva da população. Jesus, que é misericordioso e justo, continuará auxiliando para que o nosso país ocupe a sua posição. Nós estamos vivendo um momento em que, em todo o planeta, o homem clama por liberdade e justiça. Será que podemos dizer que somos realmente livres e justos? Levando em conta que a verdadeira independência é moral, perguntamos. Podemos ser considerados seres dignos e corretos, fiéis aos nobres ideais,
cumpridores dos nossos deveres como cidadãos brasileiros e do mundo. Já colocamos à frente dos nossos propósitos e ideais a bandeira da tolerância e da solidariedade. Os nossos braços já se encontram à disposição do bem da coletividade. A ordem, a disciplina e o progresso estão inseridas em nossas ações e atitudes. É importante lutarmos pela nossa independência moral, pelo nosso crescimento e pelo crescimento do nosso planeta. O espírito Bezerra de Menezes continua trabalhando incansavelmente no mundo espiritual para a elevação da nação brasileira. Ele nos diz com propriedade que o Brasil prossegue na sua missão no mundo, apesar dos graves problemas que comprometem o seu futuro, da descrença habitual, da zombeteria, do desrespeito à consciência nacional e da maneira incorreta com que atuam alguns homens nas posições relevantes e representativas do país. Que a esperança e a coragem serão restauradas na pátria do Evangelho. E nós, espíritas, que vivemos longe do Brasil, o que é que nós podemos fazer? A nossa responsabilidade com relação à nossa pátria de origem não diminui pelo fato de estarmos longe dela. A nossa responsabilidade é grande na divulgação do cristianismo redivivo em terras estrangeiras. Não é sem propósito que todos estamos aqui. Creiam. A divulgação viva e atuante da doutrina espírita é compromisso que não podemos postergar. Devemos nos manter otimistas, confiantes no futuro, vibrando sempre pela paz e pelo progresso do nosso país de origem e também pelo progresso do mundo, deste mundo que vivemos. Jesus é o ser mais perfeito que o Pai nos ofereceu para nos servir de modelo e de guia. Ser espírita é ser cristão. É viver os ensinamentos do Cristo com toda a intensidade de compromisso. Temos que perseverar, sendo servidores fiéis, mesmo que estejamos imolados pela cruz do sofrimento, pela cruz da renúncia. Estamos todos sendo convocados para essa luta em favor de um mundo melhor. E vejam bem que essa luta começa no país da nossa consciência e se estende por todo o mundo, ou seja, vai além das fronteiras do nosso lar, além do nosso grupo social, além da nossa pátria, indo em direção por todo o planeta. Os benfeitores de luz nos ensinam que Jesus é livre, livre em nossos corações, que Ele caminha pelos nossos pés, afaga pelas nossas mãos, semeia palavras consoladoras pelas nossas bocas e vê beleza pelos nossos olhos. Disseminemos a mensagem do Cristo e de Kardec no mundo, através do nosso exemplo. Sigamos servindo
para que o nosso planeta progrida e que o Brasil possa ocupar a sua posição de coração do mundo e pátria do Evangelho. Terminaremos com trechos do poema Coração do Mundo, de Andrei Secheleiro. Coração do mundo, pulsa. Pulsa e empurra a tua ceia de vida para todos os cantos dessa terra. Para as almas cansadas de guerra, para os corpos caídos no chão. Coração do mundo, pulsa. Celebra o áureo raiar de uma nova era. Celebra a fraternidade, a diversidade. Leva o sorriso a quem tem medo de sorrir. E aos galhos secos, o verde da afetividade. Coração do mundo, descobre a tua missão bendita. Coração do mundo, pátria do Evangelho, Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e que Deus continue mantendo no nosso coração a esperança de dias bem melhores, bem melhores.